vocês estão de volta aqui com a Operação Resgate. E toda semana uma novidade, e dessa vez aquelas novidades bombásticas. Porque a pessoa que nós vamos entrevistar, ela é jovem ainda, mas em relação ao PFC, ela é uma das mais antigas, veterana mesmo. Tá? Então, assim, hoje nós temos para entrevistar o Pedro Costa, o famoso Pedro Costa, famoso aqui na UFSCar. Salve! O Wilson Oliveira, nosso diretor também. Os dois são diretores, né? Fala, Wilson. Tranquilo? O Wilson representando Iperó, isso é legal, legal. É outro antigo, né, nosso? Vamos lá. E para entrevistar hoje, a gente vai entrevistar a senhorita Marina de Souza Polis, famosa lá no Cesário Lange. Prazer, então, olha aí, Marina. todos. Oi, gente, prazer. Marina, se apresenta, fala um pouco sobre você, filha. Conta um pouco onde você estudou, quando você entrou no PFC. Vou deixar você falar um pouquinho agora. Quando você entrou, conta toda a história, né? Como que você entrou, será que você lembra disso? Porque aí fala até o ano, aí para assustar um pouco. Tá, então, prazer, primeiramente, né, pessoal? É muito gratificante estar de volta. A gente estava um pouco conversando aqui, realmente o PFC foi muito importante para mim durante toda a carreira ali acadêmica, né? Mas eu entrei em 2012, então, há muito tempo atrás, mais de 10 anos. Meu Deus. E eu participei de 2012 e 2013, então foram 2 anos que eu participei do PFC. E aí o início, Fábio, eu não lembro, assim, exatamente, mas eu lembro que eu era super novinha, né? Todo mundo estava lá com as minhas amigas, e aí eu lembro que chegou uma novidade lá na escola, que, enfim, eu nem comentei, né? Mas eu sou de Cesário Lange, e o PFC a gente nunca tinha escutado falar, e chegou uma novidade que alguns alunos iam ser selecionados para um programa que ia auxiliar, e a gente ficou todo animado, né? Então eu gostava muito de estudar na época, já estava começando a ler alguns livros, então era uma nerdzinha ali, um pouco. E aí eu fiquei super empolgada com o projeto. No início foi muito confuso, porque a gente ficava assim, como assim, método científico? A gente tinha conteúdos bem simples ainda, então parecia algo muito difícil. E aí a gente tinha uma sessão, um encontro semanal, né? Então, uma vez por semana, a gente se encontrava aqui como se fosse... Era ali um barracão, mas não era bem um barracão, era ali um espaço onde vários alunos a gente se encontrava, a gente discutia, então era um momento bem gostoso, assim, da semana. E acho que um ponto muito importante que foi ali que eu despertei a minha visão para a faculdade, né? Então, acho que até o momento a gente nem pensava, né, o que era isso. E aqui, ainda mais no interior, a gente não tem muito essa visão, né? Não tem faculdade na cidade, então é algo mais distante ali. A gente não conhece muito bem. Então, e aí tem um ponto também que a primeira vez que eu fui para a UFSCar, eu fiquei muito, muito vangloriada. Eu falei que incrível. E foi o meu primeiro contato que eu tive com a UFSCar. E aí, para dar um spoiler, né, eu acabei fazendo engenharia de produção na UFSCar alguns anos depois, né? E aí eu fui estudar na ITEC Sales Gomes, em Tatuí. E já mirando que eu queria muito entrar na UFSCar, e aí eu passei os 3 anos que era o que eu gostaria. E aí eu consegui passar na segunda chamada, em 2017, fiquei muito feliz. E aí eu fiquei muito feliz e terminei engenharia de produção durante a pandemia, em 2021. Então eu morei alguns anos em Sorocaba para conseguir fazer faculdade. E depois eu me mudei para São Paulo, que eu comecei a estagiar. E hoje eu trabalho efetivada. Então, continuo morando em São Paulo, estou em Cesário agora visitando minha família, mas, enfim, acho que o PFC foi ali o pontapé inicial para eu conhecer a faculdade em si, para querer estudar mais, para querer ir para a ETEC, para, enfim, ir batendo algumas asinhas fora de Cesário. Mas sou muito grata também por todo mundo que participou da organização, dos alunos, foi bem importante para a minha vida. Marina, você não sabe como eu estou feliz, filha, de saber que você estava aqui, né? Eu dei aula para você. Sim, então eu também tenho esse ponto que anos depois eu encontrei o Fábio, só que na faculdade, tendo aula ali de física moderna. Eu era super fã de física, mas depois eu não era mais tão fã não, hein, Fábio? Mas foi muito bom. Eu peguei no pé de vocês, eu peguei no pé naquele ano, eu peguei pesado. Ah, não, mas foi excelente, eu fico bastante feliz também. Viu, Marina, por que é importante esse tipo de entrevista que a gente está fazendo com vocês? Olha, veja, você sai de uma cidade pequena, igual você falou, não tem faculdade em Cesário Lange. A faculdade mais próxima, acho que de Cesário Lange, que for pública, eu acho que deve ser Sorocaba
É Tatuí que Sorocaba. não tem, é Sorocaba. Ou Certo? Então, Botucatu, talvez. o Botucatu, que também não é muito longe ali de vocês. Mas, em todo caso, em Cesário Longe não tem, é uma cidade pequena, tá? Então, quando você veio para UFSCar no evento, eu acho que você teve uma nova perspectiva de algumas coisas. A pessoa na idade que você estava, a gente está com a mente muito aberta, né? Porque é criança, né? Então você está sonhando, querendo um monte de Uhum. coisa. Você sabia que você queria engenharia de produção? Acho que não ainda, né? Você não tinha Não, decidido não. nada ali, você só queria ir para a faculdade, mas não sabia o que era ainda, né? Eu acho. Eu acho que, assim, um ponto também, Fábio, é que eu acho que a gente não consegue sonhar com aquilo que a gente não conhece, né? Vixe, sim, Então, sim. Sim. não tem como uma criança ou como um jovem adolescente sonhar com uma possibilidade que ele não sabe que é possível. Então, a gente acaba Nossa, que frase vendo, profunda. Frase profunda. Pedro, anota essa frase aí. Muito mas bonita, colocar no livro dela. anota lá o nome. Mas acho que uma coisa legal é que a gente acaba vendo uma realidade, principalmente em cidades pequenas, e a gente nem pensa que existem faculdades públicas, né? Que quais cursos que existem, né? A gente acaba aí conhecendo pelo networking que a gente faz, pelas conexões, e acho que o PFC é isso, né? Abrir o leque e para mostrar quais que são as oportunidades, né? Não necessariamente a gente precisa trilhar um caminho de algum curso específico ou que envolva pesquisa, mas acho que é legal mostrar quais são as oportunidades ali. E aí acho que o PFC me deu essa visão. Eu não Durante o PFC, eu não tive o sonho de entrar na UFSCar, mas eu vi e eu fiquei maravilhada, porque eu falei, caraca, um mundo muito legal, com certeza eu quero fazer faculdade, achava legal ali os estudos, não sabia ainda o que eu queria fazer, onde eu queria fazer. Ali eu nem sabia como é que se ingressava naquele lugar. Né, se era possível, se as pessoas viajavam, moravam lá, se custava algo, não fazia ideia. Mas acho que isso ele traz ali um pontapé para a gente pensar em, tá, agora acho que eu vou estudar bastante, e foi ali o que eu comecei a mirar, que eu queria muito entrar na ETEC em Tatuí, Em para Tatuí. estudar, exato, para fazer ali o ensino médio. Que tem também um ensino muito bom aqui na região, Ajuda até escolaridade para pública. vestibular. Ajuda. Sim, então, e ali, né, a gente começa a visar o próximo passo. E aí, ali na ETEC, eu consegui ter a oportunidade de fazer um técnico. Que aí eu fiz um técnico em mecatrônica, que foi ali que eu comecei a me interessar pela questão de indústria. Então, ali eu sabia que eu queria fazer alguma engenharia, quando eu fui, né, ali durante o Tá. PFC, porque eu Entendi. gostava muito de exatas e etc, mas eu não sabia o quê. E aí foi na ETEC, fazendo técnico, que eu comecei a pensar em algumas engenharias assim que eu poderia trilhar. Até que no vestibular eu não prestei só para produção. E aí eu prestei Unicamp, Unesp, aí tiveram outras que eu coloquei engenharia mecânica. Então não tinha 100% de certeza, mas acabou que deu super certo e eu acabei gostando muito do curso e hoje eu trabalho na minha área. Que legal. Você Mas trabalha em qual enfim, empresa, Marina? hoje eu trabalho na Accenture, que é uma empresa de Então, mas é uma consultoria. empresa de que área? De comércio? É, é de consultoria de várias áreas, mas hoje eu trabalho numa área de industrial. Então, hoje eu presto consultoria para uma empresa de mineração, na Ah, parte de indústria, de manufatura. que legal. Legal. Olha, São Paulo. Mas O é Wilson quer sempre falar alguma coisa aí, desenvolvimento, Wilson? né? O Wilson, Marina, ele está fazendo administração, ele quer trabalhar na parte de administração de empresas. É Isso. até legal Ah, você contar legal. isso para você ver que as possibilidades que abrem, né? Fala, É, Wilson. eu também vim do programa, né? Eu sei que às vezes é bem difícil, a gente não, às vezes não sabe o caminho da faculdade quando a gente está começando. Depois a gente tem a oportunidade de conhecer junto com o PFC, né? E eu tive alguma dificuldade também no começo dessa transição, quando eu estava saindo ali da escola para a faculdade, também tomar esse norte. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa ajuda que o PFC deu para você entrar na faculdade, né? Ele ajudou você a escolher a sua área, ou enfim, alguma coisa nesse sentido? Ele deu motivação, né? Acho que é. Uhum. Isso, mais ou menos isso que eu quis dizer. Sim, eu não lembro exatamente se lá atrás eu cheguei a definir algo ali com base, né, no PFC, mas acho que para mim foi fundamental para manter, acho que o engajamento ali nos estudos. Então, acho que principalmente quando você conhece várias pessoas e tem, ainda mais tem que você se espelhar, então sempre tem pessoas de anos mais velhos que você consegue trocar muita coisa, aprender muita coisa, né? Então, o próprio evento na UFSCar permite que a gente tenha
contato com várias outras pessoas de outras cidades. E aí eu lembro que na época eu ficava, para mim era o WoW. E acho que não é na época, né? Acho que ainda Sim, é o WoW. com A certeza. questão da oportunidade de que a gente, lá no ensino fundamental, tem contato com professores de grandes universidades, né? Então, acho que isso é incrível. Acho que tanto, ainda mais se fosse hoje, né? Que depois já formada, para mim ainda seria incrível, que eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem com pessoas que têm muito conhecimento e que estão dedicando ali um tempo e é um programa gratuito, né? Então, acaba sendo, com certeza, ele direciona para você começar a pensar de quais são os cursos que existem, o trabalho de pesquisa, né, ali é um direcionador que você consegue olhar alguns temas. Então, o projeto que eu fiz na época, ele tinha uma grande relação com física. E eu não sei se é coincidência ou não, mas acabou que eu fui sempre muito bem em física durante o ensino fundamental e o ensino médio. E eu fui para uma área que eu precisava de conhecimentos de física, que é a Sim, área de engenharia. bastante. Então, era algo. Eu lembro que era algo simples, mas não para a época que eu estava, que a gente teve que pesquisar o que eram lentes divergentes, o que eram lentes convergentes, qual luz que ia ser refletida na casa, pesquisar no YouTube, ver o que já tinha no mercado. E na época parecia algo muito simples, mas hoje eu vejo que é exatamente o que a gente faz no mundo sênior, que é conseguir pesquisar o que já tem no mercado, melhorar algum método, fazer um teste de hipóteses. E na época a gente parecia assim uma grande dificuldade, mas hoje com certeza é aplicado, né? Continua sendo aplicável assim na minha vida. Ó, voltando no tempo, o Pedro acho que tem uma coisa para mostrar para a turma aí. E aproveitar, Tem, abrir o áudio para o Pedro, ver se o Pedro quer fazer alguma pergunta, algum comentário. E já mostra a foto aí. O Pedro tem um negócio legal para mostrar para todo mundo aí. Mostra aí, Aqui, ó, Pedro. vou mostrar aqui para vocês, hein? Aí. Ah, meu Opa, Jesus amado. ó, olha isso daqui. Os Doutor trabalhos muito Ampliação da luz desenvolvidosos. solar, cara. Olha o título, Pedro. Ampliação da luz solar. Olha só. Envolve bastante física, né? Igual ela falou sobre as lentes divergentes, convergentes, isso, aquilo. Olha Ó, tem até o nome da diretora, Sandra Águida. A Águida, eu lembro desse nome, Águida. Caramba. Será que ela tá lá ainda, Marina? Não dá para saber, né? Não sei dizer. Preciso investigar isso depois. e quase Tá. 10 anos depois ela estava se formando, né? Esse daí que é muito bacana. Porque aí eu acho que você só tinha até o 9º ano. Essa escola, acho que é ensino fundamental 2, né, Marina? Ela vai até o 9º ano. Aí Eu acho que sim. Depois você vai para o ensino médio, aí você sai dessa escola aí. E- Ô, Marina, só aproveitar que nós estamos gravando esse vídeo. Quem são aquelas duas meninas ali? Fala o nome delas. E já aproveita e chama elas pra gente aí. Vou chamar. A da direita é a Maria Eduarda. A E a da Maria Eduarda, esquerda eu é a lembro. Caroline. A Maria E a Eduarda, eu lembro que a Maria Nanda, Eduarda ficou muito tempo com a gente, viu, Marina? Ficou bastante tempo. Então as Mas duas esse fizeram era com você. E aquela moça ali atrás, quem é? a Ananda, que foi a nossa nucleadora na época. Então ela nos ajudava, ali acabava nos orientando sobre o projeto. Que legal. O Pedro, anota aí, Pedro e Wilson, a Ananda, para a Uhum. gente entrar em contato com a Ananda futuramente. Porque Tá, antes era diferente, não era supervisor o nome, era nucleador. E como mudou bastante o perfil. Era nucleador, tá certo. A Marina resgatou uma palavra que a gente não usa há anos. Era nucleador, é verdade. No sentido de nuclear o projeto na escola, né? E a Nanda era uma das melhores, tanto que a Nanda, eu acho que ela fazia pedagogia. Você lembra o que ela fazia, Marina? Acho que era pedagogia aqui na UFSCar. Não lembro. Mas eu acho que era pedagogia e era uma das melhores supervisoras que a gente teve, tá? Então tá bom, pode tirar, Pedrão. Já matamos a saudade do clube de ciência das meninas que nós vamos entrevistar futuramente. Mas, Marina, vamos. Como nós temos pouco tempo, eu quero ouvir você em relação a uma coisa que eu acho que é importante para os alunos saberem isso, tá? Veja, você tinha ali, ó, duas meninas do seu lado, certo? E essa época, nessa idade, a gente cria muitas amizades, a gente acha que é amigo de um monte de gente, né? É uma idade que a gente começa a descobrir um monte de coisa na nossa vida, tá certo? Por exemplo, foi nessa idade que eu fiz uma amizade que eu tenho até hoje com um amigo meu, o Ivo. Eu fiz na minha infância. Até hoje, depois de 40 anos, tá lá o Ivo lá, amigo meu até hoje. Ficou alguém dessa época que ainda você conversa ou sumiu todo mundo, cada um foi pro seu canto? Não tem ninguém que você conversa ainda hoje ou sumiu todo mundo? Da escola.
Tem gente sim. Como eu acabei saindo de Cesário, né? E eu me mudei para Sorocaba e agora eu moro em São Paulo, acabou que eu perdi um pouco o contato ali diário, né? Mas acho que todo mundo eu ainda tenho ali algum contato de vez em quando, eu tenho nas redes sociais, ou quando Cesário tiver Lange é alguma pequeno, então você oportunidade está de na se cidade, você encontrar. encontra todo mundo lá, né? Você encontra todo mundo. Então. Mas acho É. que eu diria que 80% das pessoas que estavam lá, né, nessa turma, eu reconheço, seja por nome, ou se eu ver na rua, ou nas redes sociais. Então, acho que gerou esse contato, e acho que algo até mais legal, né, é que além de gerar esse contato, hoje, né, com muitas redes sociais, a gente sempre está acompanhando o que acontece na vida de todo mundo, assim, né, ao vivo. E acho que um outro ponto também é que são conexões que a gente leva para a vida, né? Então eu posso Ah, não ter não. uma super amizade e ainda conversar todos os dias, porque os nossos ciclos de amigos também mudam, mas são pessoas que a gente tem contato até do mundo profissional, né? Então eu acompanho o que tal pessoa está fazendo agora, e a gente também fala muito do que a gente faz, né? No ramo profissional, das nossas redes sociais. Então é até legal que a gente acaba ali ajudando um ao outro, né? Sabendo Muito bom. o que as pessoas têm feito, quem procurar, a gente sabe que se precisar de algo, tal pessoa se especializou nisso ou tem estudado sobre isso. Então é legal essa parte também. Ô, Marina, conta para nós qual foi a importância. Esquece o PFC agora. O PFC nós já vimos Tá. que teve um papel na sua vida. Mas eu queria saber se teve mais pessoas que tiveram algum papel crucial nesse caminho que você traçou para ir para a universidade. Sim, eu creio que você teve altos e baixos durante todo o ensino fundamental e médio ali, Sim. normal, né? Dias ruins, dias bons. Mas, assim, quem realmente você acha que foi, assim, fora nós, né, da família, amigos, que você acha que foi importante nessa escalada até o fiscal? Sim, eu acho que quando eu tento pensar em pessoas, porque, assim, para começar, Fábio, eu sou muito, muito, muito grata por essa trajetória, porque eu vejo que a chance de eu chegar aonde eu gostaria de chegar não era grande se não fossem por vários degraus que a gente tem, que são pessoas muito dispostas a ajudar. E que geralmente é voluntariado. Boa parte disso é voluntariado. Então eu sou realmente muito grata, porque eu acho que foi completamente contra a maré, assim, de eu ter conseguido ter acesso ao PFC e depois conseguido passar na ETEC, fazer um técnico que me desse uma visão ali do que eu queria para a faculdade, conseguir passar na UFSCar e ter um suporte, hoje conseguir trabalhar na minha área e estar num crescimento no mercado de trabalho. Então, acho que eu sou muito grata por todas essas etapas. E acho que a primeira coisa que eu penso é que muitos professores me ajudaram a sonhar com tudo isso. E acho que a questão é que nunca era o papel dessas pessoas. Então, era sempre a mais do que deveria ser. Então, acho que desde lá do ensino fundamental, eu lembro de professores, não vou falar nomes para não excluir alguns, mas eu lembro que tinham professores que comentavam com a minha mãe, que colocavam ali algum desafio de leitura, que foi quando eu li meu primeiro livro, foi na sala de aula, que a gente lia junto, capítulo por capítulo, e foi aí que eu comecei a ler, que eu me interessei mais pelo assunto. No ensino médio também, né? A gente queria muito passar no vestibular, mas a gente sabe que o ensino... E me fugiu a palavra. Médio, fundamental, superior? Não, é que o ensino médio público, exato, ele não consegue combater o ensino particular, né? E a gente precisa ali de vagas que são para a escolaridade pública, mas a gente queria muito passar, e eu lembro que no ensino médio, vários professores da ETEC Salles Gomes se uniram e voluntariamente criaram como se fosse algumas aulas noturnas para ajudar em questões do Enem, em questões de vestibular, e eles não ganhavam nada mais por isso. E a gente estava lá, eu ficava de manhã, tarde e à noite, em alguns dias, que eu fazia o técnico no período da tarde, mas eram professores que não tinham a menor obrigação, que você via que realmente se importavam e que tinham algo a oferecer e que se viravam nos 30 para conseguir ajudar. E Mas, a mesma Marina, coisa... olha que importante, desculpa te interromper, Não, mas só pode para te reforçar o que você está falando. Abriu uma porta para você. Só que em vez de você jogar fora essa oportunidade, você entrou de cabeça, se dedicou, tanto que você tinha aula lá, e mesmo assim você ia no contraturno, ficava mais tempo do que devia na escola, entendeu? Então, é legal você falar isso, a dedicação do aluno também é muito importante. Não adianta os outros tem que ter uma persistência ali, né?
A gente acaba abdicando de algumas coisas para conseguir segurar todos os pratos. Às vezes alguma coisa cai em um momento, aí pega ali aquele prato, levanta. Então, às vezes é meio que persistência e eu acho que não dava conta de tudo. Eu lembro que quando eu entrei no técnico, eu estava com muito receio de o médio eu ter menos tempo para me dedicar ao médio, mas no final das contas eu fiquei muito feliz com os resultados, que acho que tiveram algumas situações que eu não consegui mesmo estudar tudo que eu precisava, porque eu também tinha aula à tarde, mas acho que no fim das contas, que acho que é um aprendizado que eu levo, é que tem coisas que, embora a gente não vai conseguir dar 100% em alguma coisa, se a gente der 95% e conseguir segurar um outro prato, futuramente isso é muito recompensado. Então, acho que na faculdade eu participei de empresa júnior também. Legal. E acho que quem participa sabe que é muito tempo dedicado, né? Então, eu participei durante 4 anos, dos 5 que eu fiquei na faculdade, e é muito cansativo, é final de semana em evento, depois eu entrei para a questão de núcleo e federação, que a gente acaba sendo voluntário para ajudar outras faculdades a criar a empresa júnior. E aí, no fim das contas, acaba sendo muito mais difícil de finalizar a faculdade com êxito, né? De ir muito bem em todas as matérias. Mas hoje eu vejo o quão importante foi eu participar dessas atividades extracurriculares. Então, desde lá do PFC até a empresa júnior ou técnico. E a gente dá conta, né? Então, é bom balancear, entender o que a gente é capaz de priorizar, mas eu acho muito interessante essa questão dos professores. Marina, você sabe uma coisa que a gente tem muito problema durante todo o tempo que existiu o PFC? Hoje a gente tem, vamos supor que eu acho que hoje o problema é maior aqui no programa, que é a evasão. Então, assim, às vezes o aluno, o que acontece? Ele não consegue enxergar isso que você está falando hoje. Ele não consegue ver que esse projeto que eu fiz para ele, nós fizemos, a equipe aqui, é para levar ele para a universidade. Então ele prefere, às vezes, sei lá, ficar à tarde lá jogando bola, empinando pipa, tudo bem, está numa idade. Principalmente os meninos. As meninas é mais difícil sair do projeto do que os meninos. Mas a evasão, ela tem um valor alto até no PFC. Então, assim, o que te fez ficar realmente no PFC esses 2 anos? Porque depois você saiu, tá? Uhum. Mas, assim, qual foi o papel a sua família apoiava, na época, você ficar no projeto? Uhum. Apoiou você ir para a faculdade? Qual a importância da família nesse processo todo para você chegar na faculdade? Sim, foi fundamental, eu diria, né? Acho que tanto pela questão de eu ter a oportunidade de ir, né, para o encontro semanal. Primeiro que eu ficava com a minha avó durante a parte da tarde, assim, que eu chegava na escola, e eu ia, era bem próximo da casa da minha avó, né, no caso, mas eu sempre tive muito apoio em tanto a questão financeira quanto em questão de alimentação. Até quando eu morei, né, em Sorocaba, minha família estava sempre muito preocupada em como que eu ia me virar numa outra cidade, né? Mas acho que sempre foi fundamental de incentivar. Então acho que isso foi algo que eu sempre recebi, de muito incentivo e também de suporte, né? De se alguma coisa apareceu ali, né, uma bandeirinha vermelha, de o que está dando de errado, por que não está indo, né? Por que foi mal em tal prova, de entender ali também, ter um auxílio. E aí eu lembro também que minha mãe sempre incentivou todas essas questões isso é importante. Eu lembro questão de leitura, que ela sempre comprava muitos livros para mim e para minha irmã que também me incentivou na época a começar a ler. Então acho que essas questões acho que sempre foram muito importantes, que tá sempre presente ali na reunião dos pais, a gente saber que a gente pode contar com a família na hora que precisar, né, de sentir o orgulho, ver os projetos, acompanhar as conquistas. Então, acho que é fundamental ali, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins ali também, para entender o que está você, porque hoje o que a gente faz hoje? A gente tem reunião com os pais dos alunos do PFC. Então, antigamente não tinha, na sua época não tinha isso. Nunca conheci sua mãe nem seu pai, né? Mas eu mando um abraço para os dois, para sua família aí. Pode deixar. Eu acho que ela vai lembrar de nós, assim, se você comentava do PFC, provavelmente a sua mãe deve lembrar, somente a sua mãe, que acompanhou algumas coisas. Mandou um abraço para ela. E por que eu acho que é importante? Porque a maioria dos alunos que saem do PFC, eu vejo que tem um problema sério na família, você não tem apoio dentro de casa, entendeu? Para ir para a faculdade. E para uma atividade extracurricular. Então, você vê que a criança ela fica meio perdida ali, entendeu? Então, a gente está tentando trazer os pais para o PFC.
sabe? Então, Legal. eu acho super importante a sua declaração, porque isso diz tudo. Você teve o apoio por trás ali. Você tem que ter, a família tem que apoiar o sonho do filho, né, da criança que está naquela família. Então, parabéns para a sua família por ter apoiado você, apoia até hoje, obviamente, mas apoiou você naquela fase mais difícil, pré-adolescência, adolescência ali, né, 17, 18 anos. Não é fácil. Marina, nós chegamos em 25 minutos. Infelizmente, foi uma conversa legal. Você falou tudo, olha, você fala muito bem, né, Pedro? Nossa, fala muito bem, não tinha nem o que colocar, ela falava Não tudo vou que a gente colocar nada, estava a Marina Pois vai a gente fala bastante também. Nossa, você fala muito bem, cara. Nossa uma senhora. ótima oratória. Né, Wilson? Sim, com certeza. Não tinha nem muito o que perguntar, ela entregava tudo. Foi um ótimo papo. Gostei muito de conhecer a história. Foi muito, muito bacana. Eu que agradeço o convite. Renato, dá uma mensagem final para a gente encerrar, depois eu encerro. E o que você diria para os novos alunos que estão chegando? Lembra que os alunos nossos aqui é tudo do 6º ano, 5º e 6º ano, então tem 10, 11 anos. Sei lá, que recado você poderia dar para esses alunos para eles não desistir do PFC? Eu acho que eu diria para todo mundo que está tendo essa oportunidade agora de participar do PFC, que o PFC é um projeto muito, muito especial, que tem tratado muito bem os alunos e tem dado muitas oportunidades. Então, se você quer ter um bom desempenho na escola, quer conhecer novas coisas, aprender bastante, conhecer pessoas novas, o PFC é incrível assim, para dar essa oportunidade. E acho que um outro ponto é que as coisas não vêm de mão beijada, né? Então, a gente tem que se dedicar um pouco. Mas que tem muitos amigos ali e que não é algo cansativo, né? Se torna uma diversão e que a gente aprende junto, que a gente também ensina o que a gente está aprendendo para as pessoas, nossos amigos. E não desistam, assim. Acho que tudo que parece muito difícil, a gente tem medo, mas vocês vão ver que não é algo complicado, pelo contrário, né? É algo que, se você dá uma chance ali, provavelmente você vai descobrir que é você que vai ditar o ritmo, né? Que não é tão difícil. E tem muita coisa a aprender. Então, tanto os professores quanto os supervisores, né? São pessoas que aprenderam muito, enfim. Então, aproveitem essa oportunidade e se você estiver, né, pensando se valeria a pena ou não, conversem com pessoas que já passaram para ter essa experiência e trocar ali alguns conhecimentos e te ajudar também, né? Às vezes a gente só precisa estar sobrecarregado em alguma coisa, né? Se está com alguma prova na semana, é só pedir ajuda para o coleguinha do lado, que todo mundo se organiza e a gente consegue levar tudo sem deixar nenhuma responsabilidade de lado. Perfeito. Legal, perfeito. legal. Espetacular. Tinha que se informar no fiscal mesmo. Vamos vender nosso peixe. É o seguinte, pessoal, esse é o fim, chegamos ao fim de mais uma Operação Resgate. E que, assim, eu fico muito feliz em finalizar essa e todas as outras que nós fizemos, porque são por causa desses alunos que estão aparecendo aqui na Operação Resgate que eu nunca desisti do projeto, nem eu e nem minha equipe. Porque é muito gratificante para a gente saber que a gente fez um pouco, entendeu? Pelos alunos, né? Claro que tem todo um processo, como a Marina falou, família, amigos, a escola, professores ali, ó, entendeu? Tudo isso faz parte de um processo importante para o aluno chegar ao seu sonho, tá? E a gente faz parte desse pequeno processo, tá bom? Então, espero que vocês curtam, tá? Depois, esse vídeo, o Pedro, acho que vai fazer uma edição dele e nós vamos publicar no YouTube, no canal do YouTube do PFC. Marina, a gente vai fechar aqui, fica aqui que eu vou falar com você mais 2 minutinhos aqui fora da gravação. Bom, pessoal, abraço para vocês, tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.